Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de estatística e de raciocínio lógico. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Então nós preparamos um curso todo especial para você que está se organizando aí para prestar os mais diversos concursos públicos. Então está sendo feito com muito carinho para você. Na aula de hoje, nossa aula 8, iremos falar sobre a negação do conectivo se então. Porém, peço para você, se acaso você não assistiu às aulas anteriores, dar uma pausa no vídeo, olhar as aulas anteriores, até porque nós utilizamos alguns conceitos que já foram comentados anteriormente, e aí a gente já pressupõe que vocês já conhecem todas essas informações, beleza? Por isso que é bom você já estar embasado de todas as teorias que nós já falamos nas aulas anteriores. Tranquilo? Então, vem comigo, vamos dar início aí à nossa aula 8, negação da proposição se então, ok? Esse conectivo também chamado de condicional. Então, vamos ver como que nós procedemos à negação da condicional. Beleza, galera? Olha só, então na aula de hoje nós vamos falar do processo de negação dessa condicional, do conectivo se então, e na sequência iremos resolver aí alguns exercícios das mais variadas bancas que envolve a negação da condicional. Beleza? Então vamos lá, negação da proposição. Bom, vamos recordar o que é a negação. Nós já falamos em aulas anteriores e já deixamos claro o que é negar uma proposição. Bom, nós sabemos que nós temos uma proposição simples, é aquela que não apresenta conectivo lógico, ok? E nós temos a proposição composta, que é aquela que apresenta os conectivos lógicos, né? E, ou, se então, ou, se, somente se. Então, isso são conectivos lógicos. Então, existem as proposições compostas. Beleza. A negação de uma proposição simples. Por que que nós retomamos esse assunto? Porque negar uma proposição composta, eu tenho que fazer a negação das proposições simples. Claro, dependendo do conectivo, é um procedimento, mas a negação acontece individualmente, nas proposições simples. Então, eu tenho que entender o que é negar uma proposição simples. Então, eu tenho aqui, ó, chama-se negação de uma proposição P, nesse caso, uma proposição simples P, a proposição representada por não P. Então, negar uma proposição é mudar o seu valor lógico, cujo valor lógico é a verdade quando P é falsa e falsidade quando P é verdadeira. Como assim, professor? Toda vez que eu nego uma proposição, eu estou alterando o valor lógico dessa proposição. Se a proposição era verdadeira, ao negá-la, ela se torna falsa. Se ela era falsa, ao negá-la, ela se torna verdadeira. Isso que é alterar o valor lógico. Tranquilo? Então, a negação da proposição P é não P. Não P. Lembrando que o símbolo que nós utilizamos para representar a negação é o til. Também pode usar a cantoneira, que é esse caso aqui, ó. O símbolo que representa a negação é uma pequena cantoneira, que é um tracinho com essa curvinha aqui, ó. Isso é cantoneira. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, negação de P. Então, é uma forma de representar, ok? Mas, como eu já havia dito para vocês nas aulas anteriores, eu, particularmente, prefiro usar o til, ok? Inclusive, algumas bancas utilizam, a maioria das bancas utilizam o til. Existe uma ou outra que usa a cantoneira. Mas, enfim, você tem que entender que pode ser tanto a cantoneira quanto o til para representar a negação de uma proposição. Beleza? Nós vamos adotar o til. Então, basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa. Simples assim. Como assim, professor? Exemplo, João é médico. Eu quero negar isso.
Então, negativa, João não é médico. Pronto, está negado. Um outro exemplo. Maria é estudante. Negação. Maria não é estudante. Beleza? Então, está aqui 2 exemplos de como que se faz a negação de uma proposição simples. Bom, agora vamos para o que interessa, porque o resto não tem pressa, né? Negação de uma proposição condicional. Então, agora, nós vamos efetivamente verificar o processo que temos que ter, que tem que se tomar para fazer a negação da condicional. Então, preste muita atenção aqui, galera. É um processo muito simples, a negação de uma proposição composta quando ligada pelo conectivo se então. É uma série de regrinhas que tem que ser obedecidas, mas não são regras assim complexas, é fácil de você compreendê-las, e se você compreender bem, você vai resolver com muita tranquilidade os exercícios que fazem referência à negação de uma proposição composta, quando o conectivo for o conectivo se então. Beleza? Então, veja bem, dada 2 proposições simples, se P, então Q, conectivo se então, para negar uma proposição no formato de condicional, né? Se P, então Q, procedemos da seguinte forma. Veja bem, o processo é o seguinte. Primeira situação, primeira coisa que eu faço, eu tenho uma proposição, ele diz o seguinte: mantém-se a primeira parte. O que é manter a primeira parte? Quer dizer que eu não altero nada, eu não altero o seu valor lógico. Espera aí, professor, como assim não alterar o valor lógico? Há minutos atrás nós falamos que quando nós negamos uma proposição, nós alteramos o seu valor lógico, ok? Se ela é verdadeira, passa a ser falsa, se ela é falsa, passa a ser verdadeira. Então, negar é alterar o valor lógico. Então, quando eu digo mantém-se a primeira proposição, quer dizer que eu vou manter o mesmo valor lógico que ela está propondo. Se ela está com valor lógico verdadeiro, ela continua verdadeiro. Se ela está com valor lógico falso, ela continua falso. Enfim, a afirmativa descrita, eu mantenho ela do jeito que está. Beleza. Segundo passo. Nega-se a segunda parte, ou seja, eu altero o valor lógico da segunda parte. A segunda parte que nós fazemos referência é a segunda proposição, porque como nós estamos trabalhando uma proposição composta, eu tenho uma proposição ligada a outra proposição. Então, a regra diz, mantém a primeira e nega a segunda, altera o valor lógico da segunda. Beleza. Então, vamos lá. E, por último, o que eu faço, professor? Troca-se a condicional pela conjunção e. Como assim, professor? Não ficou legal. Troca-se a condicional. Qual é a condicional? É o conectivo se, então. Então, a regra está pedindo para você, no terceiro momento, substituir o se, então, pelo conectivo e, ou seja, conjunção e. Então, eu tenho... mantém a primeira, nega a segunda e troca o conectivo se então pela conjunção e. Tranquilo? Isso aqui também é conhecido como regra do marido safado. Professor, como assim regra do marido safado? Marido safado é aquele cara que tem uma amante fora, tem a mulher dele, mas tem a amante. E o que ele faz? Quando diz para ele, quem é a sua esposa? É sempre a primeira. Ah, mas você não está com fulano? Não, nunca fiquei com ela. Então, ele sempre nega a segunda. Por isso que a gente diz aí, faz essa brincadeira do marido safado. Ele mantém sempre a primeira e nega a segunda. Você tem amante? Não, não tenho. Sempre ele nega a segunda e mantém sempre a primeira. Conhecido, então, popularmente, né, foi colocado aí essa brincadeira de chamar de regra do marido safado. Mantém a primeira e nega a segunda, beleza? E troca a conjunção, o conectivo se então pela conjunção e. Não esqueça disso. Troca o conectivo se então pela conjunção e. Professor, eu não posso manter o mesmo conectivo? Não.
troca-se o conectivo lógico. Beleza? Fica ligado aí. Tranquilo? Galera, nós estamos falando do conectivo mais presente nos concursos públicos. De todos os conectivos lógicos, aquele que cai com maior frequência, nós não vamos assim dizer que ele é o mais importante. Todos são importantes, porque a gente precisa conhecer todos eles. Mas o que está mais presente em todos os concursos públicos é a condicional se então. Por isso é muito importante você entender esse processo. Beleza? Como que fica simbolicamente essa representação? Simbolicamente, nós temos assim, ó, a negação da proposição composta, se P, então Q, negação, fica, conserva a primeira, que é o P, troca o conectivo de C, então, para E, e nega a segunda parte, ok? Por isso que está aqui não Q, tranquilo? Beleza. Vamos ver agora na prática como que fica isso. Vamos ver um exemplo? Olha só. Qual a negação da proposição se Bernardo é engenheiro, então André é artista? Primeira coisa que eu tenho que observar, quando o exercício propõe a negação de uma proposição, é verificar qual é o conectivo lógico que está presente. Como nós já vimos em aulas anteriores, para cada proposição composta existe um conectivo lógico. E para cada conectivo lógico é um procedimento que eu devo adotar na hora de fazer essa negação. Tranquilo? Bom, o conectivo lógico aqui presente é o conectivo se, então. Beleza. O que diz a regra? Então, eu tenho duas proposições simples aqui ligadas pelo conectivo se, então. Eu tenho a proposição Bernardo é engenheiro, que é a primeira parte. E eu tenho André é artista, que é a segunda parte. Então, se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Está aqui duas proposições simples. O que diz a regra? Para negarmos uma proposição ligada pelo conectivo se, então, eu mantenho a primeira. Então, vamos lá. Mantém-se a primeira parte. Então, eu não mexo. Se Bernardo é engenheiro, eu vou continuar com essa afirmativa. Bernardo é engenheiro. Está aqui. Bernardo é engenheiro. Mantém. Ele está dizendo Bernardo é engenheiro, continua engenheiro. Beleza. E o que eu faço com a segunda parte? A segunda parte eu tenho que negar. O que diz na segunda parte? André é artista. Por isso que nós retomamos no início da aula como que se faz a negação de uma proposição simples. Aí nós demos aqueles exemplos lá. Então, André é artista, como que eu nego isso? André não é artista. É só colocar a palavra não. Então, está ali. Conservei a primeira, neguei a segunda. Beleza. Terceiro passo. Troca-se a condicional pela conjunção e. Então, ao invés de usar agora o se, então, eu vou colocar o conectivo e. E o resultado final será o seguinte. Está aqui. Bernardo é engenheiro e André não é artista. Conservei a primeira, troquei a condicional pela conjunção e neguei a segunda parte. André não é artista. Capiste, galera? Entenderam aí? De boa, sussa? Então é isso aí. Mantém a primeira, troca a condicional pela conjunção e nega a segunda. Vamos ver mais um exemplo aqui. Qual a negação da proposição se é domingo, então irei à praia? Bom, vamos lá. Como eu disse, a primeira coisa é verificar qual é o conectivo lógico presente na proposição composta. Bom, nós estamos estudando se então está ele aqui, ó, se então. Beleza. Vou definir quais são as duas proposições simples presentes nessa proposição composta. A primeira é P é domingo e a segunda é irei à praia. Então, se é domingo, então irei à praia. Então, é domingo é uma proposição, irei à praia, outra proposição. De acordo com a regra, nós temos o seguinte. Conserva a primeira, é domingo. Então, mantém-se a primeira parte.
é domingo, tá? Com o mesmo valor lógico. Se aqui tivesse escrito, por acaso, não é domingo, aqui ia ficar não é domingo, viu? Fica ligado nisso. Por exemplo, se tivesse escrito aqui, ó, não é domingo, mantém-se a primeira parte, então ia ficar não é domingo. Eu não ia mudar, porque quando eu digo mantém a primeira parte, eu mantenho o mesmo valor lógico. Não importa se aqui já está uma negação. Porque como nós já falamos também em aulas anteriores, a negação de uma negação é uma afirmação, ok? Então, se eu tenho não é domingo, beleza, ela está negando, mas não importa. A regra diz mantém, então vai continuar, não é domingo, beleza? Bom, mas no nosso caso aqui não é isso. Só fiz essa observação porque pode ocorrer de você ter uma proposição simples aqui na primeira parte que já aparece na forma negativa. E aí, de repente, você acha que tem que mudar. Não muda nada. A primeira mantém o mesmo valor. Se ela estiver afirmando, continua afirmando. Se ela estiver negando, continua negando. Agora, a segunda parte, a segunda proposição, essa eu tenho que negar. Ou seja, mudar o seu valor lógico. Ela está dizendo, irei à praia. Qual seria a negação? Não irei à praia. Professor, e se ela tivesse dizendo, não irei à praia? E se tivesse assim, não irei à praia? Qual é a negação de não irei à praia? É só tirar o não. Irei à praia. Entendem isso? Negar uma negação é fazer uma afirmativa. Então, se ela está aqui, não irei à praia, já é uma negação. Como eu tenho que negá-la, então eu tiro o não, fica só irei à praia. Entendem isso? Beleza. Bom, mas então no nosso caso aqui, conservei a primeira, neguei a segunda, e agora eu troco a condicional se então pela conjunção e. E fazendo essa troca vai ficar assim. É domingo e não irei à praia. Beleza? Tranquilo? Negação de alguns símbolos matemáticos. Bom, nós já falamos sobre esses símbolos matemáticos, quero reforçar, por quê? Porque esses símbolos matemáticos, eles podem aparecer para qualquer conectivo lógico, inclusive para o se então. Ou melhor, principalmente para o se então, pelo fato dele ser aquele que mais aparece nos concursos aí. Beleza? Então, olha só, vamos relembrar. Se eu tenho o símbolo de maior e quero negar o símbolo de maior, a negação de maior é dizer menor ou igual. Então, fiquem atentos com relação a isso. Você tem o símbolo de maior, você quer negar isso daqui. Então, você vai colocar menor ou igual. Negar que algo é maior é dizer que ele é menor ou igual. Beleza? E se for a negação do menor? Aí é o contrário. Negar o menor é dizer que ele é maior ou igual. Veja bem, gente, eu quero chamar a sua atenção por conta desse traço que aparece aqui embaixo. É muito comum o aluno achar que a negação de maior é menor e a negação de menor é maior. Está errado. Não é só isso. Não é só isso. Então, fazer a negação do maior é dizer menor ou igual. Fazer a negação do menor é dizer maior ou igual. Então, não esqueça que tem que ter o tracinho embaixo. Agora, se você quer negar o menor ou igual, aí você diz que ele é somente maior. Entendem aí? E se você quiser negar o maior ou igual, você diz que ele é somente menor. Tranquilo? E se ele for igual, qual é a negação do igual? É dizer que é diferente. E qual é a negação do diferente? É dizer que é igual. Ok? Tranquilo? Então, está aqui os símbolos matemáticos, esses símbolos aparecem com uma certa frequência e a gente precisa entender como é que faz essa negação, ok? Belezinha? Bom, um exemplo envolvendo isso que a gente acabou de trabalhar. Olha só.
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer, conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$ 10. 10 parcelas de R$ 10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$ 9.000. Então, você tem aí R$ 37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.